O cheiro de terra molhada e pinho deveria ser um prenúncio de paz, o tipo de aroma que os designers de velas engarrafavam e vendiam como o sossego da floresta. Para Isabela, no entanto, era o perfume do fim. Cada lufada de ar frio que enchia seus pulmões era um lembrete agudo de sua estupidez. O vestido de seda que ela escolhera com tanto cuidado para o jantar de celebração agora estava rasgado e manchado de lama, uma mortalha inadequada para a mulher que ela costumava ser. Há meras 6 horas, Isabela era uma arquiteta paisagista de sucesso, noiva do carismático empresário Ricardo, uma mulher cujo futuro parecia tão bem projetado quanto os jardins suspensos que ela criava para os ricos e famosos de São Paulo. Agora, ela era apenas uma silhueta trêmula na beira de uma estrada de terra esquecida por Deus, abandonada para morrer. A traição não veio como um trovão, mas como o deslizar silencioso e venenoso de uma serpente. Ricardo parou o carro, um sedã de luxo que ainda cheirava a couro novo, sob o pretexto de admirar o céu estrelado. "Não é incrível, meu amor?" ele disse, a voz suave como veludo. "O lugar onde construiremos nosso império." Ele falava do residencial Colinas Douradas, o projeto imobiliário que consumira o último ano de suas vidas. Foi o projeto para o qual Isabela investira cada centavo de suas economias, liquidara seus fundos de investimento e até mesmo fizera um empréstimo pessoal, tudo em nome do amor e da confiança cega que depositava nele. Ricardo era mais do que seu noivo, era seu sócio, seu futuro, o alicerce sobre o qual ela construíra todos os seus sonhos. E então, com a mesma calma com que ele descrevia os acabamentos de mármore do futuro lobby, ele demoliu o mundo dela. "O dinheiro sumiu, Isa, todo ele." As palavras pairaram no ar frio da noite, desprovidas de emoção. Ele explicou com uma clareza cortante sobre dívidas de jogo, investimentos ruins e uma teia de mentiras tão complexa que a participação dela era a única coisa que ainda dava ao projeto uma aparência de legitimidade. O dinheiro dela não fora investido, fora usado para tapar buracos, para pagar agiotas, para financiar a farsa de sucesso que ele mantivera por tanto tempo. Ele estava de partida para o exterior naquela mesma noite, com um passaporte falso e o que restara do dinheiro de outros investidores igualmente enganados. "Você não pode fazer isso, Ricardo," ela sussurrou, a negação travando uma batalha perdida contra a horrível verdade que se desenhava em seus olhos frios. "Nós somos um time. Nós podemos consertar isso." Foi então que a máscara de calma dele caiu, revelando o monstro por baixo. "Nós?" ele zombou, um som feio que rasgou o silêncio da noite. "Não existe nós. Existe eu e existe um problema. Você, Isabela, é o problema. A testemunha, o elo fraco." Ele abriu a porta do lado dela e o gesto antes cavalheiresco agora era uma ordem sinistra. Ele arrancou a bolsa de seu ombro, tirando o celular e a carteira. "Eu sinto muito," ele disse, mas seus olhos diziam o contrário. Eles estavam vazios, como os de um tubarão. Ele a empurrou para fora do carro, para a lama fria da beira da estrada. O som do motor do carro se afastando foi o som de sua vida sendo estilhaçada. Ele nem sequer olhou para trás. As primeiras horas foram um borrão de pânico e incredulidade. Ela gritou o nome dele até sua garganta ficar em carne viva. Correu atrás das luzes traseiras vermelhas que desapareciam, os saltos finos quebrando na terra irregular, até que seus pés sangrassem. Mas a estrada estava vazia, e o silêncio que se seguiu era mais aterrorizante do que qualquer grito. A noite no campo não era quieta. Era viva com os estalos de galhos, o farfalhar de folhas, o pio distante de uma coruja, sons que antes seriam reconfortantes, mas que agora soavam como ameaças. O frio se infiltrou em seus ossos, uma frieza profunda que não vinha apenas da temperatura em queda, mas do gelo que se formava ao redor de seu coração. Ela caminhou. Sem rumo, sem esperança, apenas movida por um instinto primitivo de sobrevivência. Cada passo era uma tortura. A imagem do rosto de Ricardo, a frieza em seus olhos, repetia-se em sua mente como um filme de horror. Como ela pôde ser tão cega? As pequenas bandeiras vermelhas que ela ignorara agora tremulavam em sua memória como estandartes de sua própria tolice. As chamadas misteriosas que ele atendia em outra sala, as viagens de negócios de última hora,
a maneira como ele evitava falar sobre detalhes financeiros. Ela o amava. E o amor, ela percebeu com uma clareza devastadora, a havia tornado uma tola completa. Depois do que pareceram dias, embora fossem apenas horas, a força a abandonou. Seus tornozelos fraquejaram e ela desabou na grama úmida, o corpo tremendo incontrolavelmente. A lua, uma lasca de prata indiferente no céu de veludo preto, iluminava um mundo que se tornara estranho e hostil. Ela pensou em seu apartamento em São Paulo, em suas plantas que precisavam ser regadas, em seus pais, que a avisaram sobre o charme fácil de Ricardo. A vergonha era uma brasa quente em seu estômago vazio. Ela havia perdido tudo: seu dinheiro, seu amor, sua dignidade. Deitada ali, na escuridão, com o cheiro de terra e decadência ao seu redor, Isabela sentiu a última centelha de esperança se extinguir. Ela fechou os olhos, não para dormir, mas para se render. Se a morte viesse, que viesse rápido. A floresta continuou seus sussurros, e o mundo para ela começou a desaparecer. Um par de faróis cortou a escuridão como lâminas, fazendo-a erguer a cabeça pesada. O som de um motor diesel, ruidoso e antigo, aproximou-se e depois parou. Uma porta de caminhonete rangeu ao se abrir. Passos pesados, cautelosos, na terra. Uma figura alta e larga se materializou contra a luz. Um homem que parecia ter sido esculpido na própria paisagem rústica. Ela não conseguia ver seu rosto, apenas o contorno de seus ombros largos e a maneira como ele se movia com uma economia de gestos. O medo, um instinto que ela pensou ter esgotado, deu uma última e fraca pontada. Arthur não gostava de ir à cidade. O barulho, as pessoas, a pressa desnecessária. Ele preferia o diálogo silencioso com a terra, o ritmo das estações, a companhia de suas vacas, que pediam pouco e davam o leite sem subterfúgios. Mas o sal e o arame farpado não se compravam sozinhos. No caminho de volta, pela estrada que serpenteava por sua propriedade, o Vale Sombrio, seus faróis capturaram algo na beira do caminho. Um cervo, talvez. Ele diminuiu a velocidade. Não era um animal. Era um amontoado de tecido caro e membros pálidos. Uma mulher. Ele parou a caminhonete, o motor engasgando em protesto, e desceu. Ele a abordou com a cautela de quem se aproxima de um animal ferido. Ela estava semi-inconsciente, tremendo violentamente, os lábios azuis. Os pés descalços estavam cortados e enlameados. Ele viu o rasgo no vestido de seda e a ausência de uma bolsa ou casaco. Isso não era um acidente. Era um abandono. Com uma hesitação que durou apenas um segundo, ele a pegou nos braços. Ela era mais leve do que parecia, frágil como um pássaro caído. Ele a colocou no banco do passageiro de sua velha Ford F-1000 e a cobriu com uma manta de lã surrada que sempre guardava atrás do banco. Ela murmurou algo incoerente, um nome talvez, e depois ficou em silêncio. A fazenda de Arthur era como ele, sólida, funcional e sem adornos. A casa de madeira escura, com uma varanda robusta e uma chaminé de pedra, parecia ter brotado da terra. Não havia flores nos canteiros, apenas alguns arbustos resistentes e uma horta prática. Por dentro, o cheiro era de lenha queimada e café. Ele a deitou no velho sofá de couro perto da lareira e acendeu o fogo, as chamas dançando e lançando sombras longas sobre as paredes de toras. Enquanto o calor começava a preencher a sala, ele foi buscar seu kit de primeiros socorros. Ele limpou os cortes em seus pés com uma delicadeza que contrastava com suas mãos grandes e calejadas. Ele trabalhou em silêncio, o rosto impassível, os olhos cinzentos focados na tarefa. Na prateleira da lareira, uma única fotografia empoeirada mostrava um Arthur mais jovem, sorrindo, ao lado de uma mulher com um sorriso tão brilhante que parecia iluminar a imagem em preto e branco. Helena. Ele nunca olhava para a foto, mas sentia sua presença como um membro fantasma, uma dor constante logo abaixo da superfície. 5 anos. 5 anos desde que a colheitadeira a levara, e com ela, toda a cor de seu mundo. Desde então, o Vale Sombrio se tornara uma fortaleza, e a solidão, sua armadura. Ele prometera a si mesmo, sobre o túmulo dela, que nunca mais deixaria a vulnerabilidade entrar em sua casa. E agora, essa estranha, frágil e quebrada, estava dormindo em seu sofá, uma complicação que ele não queria nem precisava.
Quando Isabela acordou, a primeira coisa que sentiu foi o calor. Um calor profundo, penetrante, que parecia descongelar seus ossos um por um. A segunda foi o cheiro de fumaça de madeira e algo mais, algo como ensopado. Ela abriu os olhos e viu as vigas de madeira escura de um teto baixo. Estava coberta por um cobertor pesado e áspero. A lareira crepitava alegremente e, sentado em uma poltrona de balanço, observando-a, estava o homem. À luz do fogo, ela podia ver seu rosto. Era um rosto talhado pelo sol e pelo trabalho, com um queixo quadrado, uma barba por fazer e olhos que pareciam conter a cor de um céu de tempestade. Ele não sorriu. Apenas a observou. O pânico subiu por sua garganta. Ela tentou se sentar, mas uma dor aguda em seus pés a fez recuar com um gemido. Fique quieta, disse ele, a voz um barítono grave e rústico. Você vai abrir os cortes de novo. Onde eu estou? Quem é você? Ela perguntou, a voz fraca e rouca. Você está na minha casa, meu nome é Arthur. Eu te encontrei na estrada. Ele se levantou e foi até o fogão a lenha pegando uma tigela de ensopado. Coma, você precisa de força. Ele colocou a tigela em uma mesinha ao lado dela. Não havia ameaça em seus gestos, apenas uma eficiência prática, quase clínica. Ele não fez perguntas. Não perguntou seu nome, de onde ela viera, ou por que estava vestida como se fosse a uma festa no meio do nada. Esse silêncio era, de certa forma, um presente. Ele não queria sua história. Ele simplesmente a salvara da morte certa. Por enquanto, isso era o suficiente. Isabela pegou a colher com as mãos trêmulas e comeu o ensopado mais delicioso que já provara na vida. Cada colherada quente era um ato de desafio contra o frio da traição de Ricardo. Naquele santuário rústico, guardado por um homem que carregava seus próprios fantasmas, Isabela começou, muito lentamente, a voltar à vida. Os dias seguintes se transformaram em uma rotina estranha e silenciosa. Arthur deu a ela um quarto pequeno nos fundos da casa, que continha pouco mais do que uma cama de ferro e uma cômoda de madeira. Ele lhe emprestou roupas de sua falecida esposa, camisas de flanela e calças jeans que ficavam largas em seu corpo esguio, mas que eram quentes e práticas. Ele nunca mencionou o nome de Helena, mas Isabela sentia a presença dela em cada canto da casa, na forma como uma cortina estava amarrada, em um livro de poemas deixado na mesa de cabeceira, em um gancho vazio ao lado da porta onde um casaco de mulher deveria estar. A casa não era um lar, era um memorial. Isabela, acostumada a uma agenda frenética de reuniões e prazos, se viu à deriva no ritmo lento e implacável da vida na fazenda. O silêncio de Arthur era um vasto oceano e, no início, ela quase se afogou nele. Ele se levantava antes do amanhecer e trabalhava até o anoitecer. Suas conversas eram limitadas ao essencial. O café está pronto. Preciso que você alimente as galinhas. A chuva está vindo. Ele não era cruel. Era contido, murado por dentro de uma fortaleza de dor que Isabela começava a reconhecer, pois ela mesma estava construindo a sua. Sentindo-se inútil, ela insistiu em ajudar. A primeira tentativa foi um desastre. Ela tropeçou no galinheiro, derramando o milho e provocando uma cacofonia de cacarejos de protesto. Tentou capinar a horta e arrancou as mudas de tomate junto com as ervas daninhas. Sentiu-se incompetente, uma boneca de porcelana inútil em um mundo de terra e trabalho duro. Mas Arthur, para sua surpresa, não riu nem a repreendeu. Ele simplesmente pegou o ancinho de suas mãos e mostrou-lhe, com movimentos lentos e deliberados, como distinguir a erva daninha da planta. Sua paciência era um tipo estranho de gentileza. Foi Silas, o único peão de Arthur, quem começou a preencher os silêncios. Um homem idoso, com a pele curtida como couro e olhos que brilhavam com uma sabedoria tranquila, Silas vinha 3 vezes por semana para ajudar com o gado. Ele encontrou Isabela tentando consertar uma cerca com mais entusiasmo do que habilidade, e sorriu. O patrão não é de muita prosa, menina, disse ele, pegando o martelo da mão dela. Mas o coração dele é bom, só está um pouco empoeirado. Silas falou sobre Helena, sobre como ela trouxe riso e flores para o Vale Sombrio. Contou como Arthur costumava ser, um homem que ria alto e tocava violão na varanda nas noites de verão. Ele se culpa pelo que aconteceu. Silas confessou em voz baixa um dia,
enquanto consertavam um bebedouro. A máquina emperrou. Ele disse a ela para esperar, mas Helena era teimosa. Queria ajudar. Ele se virou por um segundo e ela se foi. Ele acha que se tivesse sido mais rápido, mais atento, mas o destino, às vezes, tem seus próprios planos. A revelação humanizou o fazendeiro silencioso. Isabela começou a ver além da fachada austera, a notar as pequenas coisas, a maneira como ele falava suavemente com os cavalos, o cuidado com que enxertava uma nova muda em uma velha laranjeira, a tristeza que às vezes pairava em seus olhos quando ele pensava que ninguém estava olhando. Uma viagem à pequena cidade vizinha para comprar suprimentos foi um teste. Enquanto Arthur carregava sacos de ração, Isabela entrou no armazém de Dona Elvira. A loja era um emaranhado de prateleiras que iam do chão ao teto, vendendo de tudo, desde pregos a pão fresco. Dona Elvira, uma mulher corpulenta com um olhar aguçado, avaliou Isabela de cima a baixo. "Você é a hóspede do Arthur", ela declarou. Não perguntou. A cidade toda está comentando. Ninguém pisa no Vale Sombrio há 5 anos. As perguntas dela eram como pequenas sondas, tentando extrair informações. Isabela sentiu o peso do julgamento da pequena cidade, um lugar onde todos sabiam tudo sobre todos, e um estranho era uma anomalia a ser dissecada. A ameaça externa veio na forma de Vicente, o vizinho cuja terra fazia fronteira com a de Arthur. Um homem com um sorriso oleoso e olhos cobiçosos, ele apareceu um dia com o pretexto de pedir uma ferramenta emprestada. Ele olhou para Isabela com um interesse insolente e depois se voltou para Arthur. "Ouvi dizer que o gado tem lhe dado problemas, Arthur. A bomba d'água quebrou de novo, não foi? Essa terra é muito para um homem só. Minha oferta ainda está de pé." Arthur simplesmente o encarou até que Vicente, desconfortável, recuou e foi embora. Mais tarde, enquanto verificavam a bomba d'água, Arthur encontrou sinais de sabotagem. Uma válvula deliberadamente afrouxada. "Vicente quer minha terra desde que meu pai morreu", disse Arthur, a mandíbula tensa. "Ele acha que pode me desgastar." Pela primeira vez, eles tinham um inimigo em comum. Ajudar a consertar a bomba, passar ferramentas para Arthur, trabalhar juntos sob o sol quente, criou um novo tipo de vínculo entre eles. A verdadeira mudança, no entanto, aconteceu nas noites tranquilas, depois que o trabalho do dia terminava. Sentados em frente à lareira, a única luz vindo das chamas dançantes, as paredes que eles construíram ao redor de si mesmos começaram a desmoronar, tijolo por tijolo. Uma noite, movida por uma necessidade súbita de expurgar o veneno de seu sistema, Isabela contou tudo. Ela falou sobre Ricardo, sobre seus sonhos, sobre a humilhação esmagadora da traição. As lágrimas que ela segurara por tanto tempo finalmente vieram, silenciosas e quentes. Arthur não disse nada. Ele apenas ouviu. Sua presença sólida e inabalável era um bálsamo para sua alma ferida. Quando ela terminou, ele se levantou, saiu para a varanda e voltou com uma única flor de gardênia, cuja fragrância encheu a sala. Ele a colocou na mesinha ao lado dela, um gesto simples que dizia mais do que 1000 palavras. Na noite seguinte foi a vez dele. Ele falou sobre Helena, não sobre sua morte, mas sobre sua vida. Sobre como ela amava o cheiro da chuva e como conseguia fazer qualquer semente brotar. "Esta casa está silenciosa demais sem o riso dela", ele admitiu, a voz embargada pela primeira vez. Ele pegou o violão empoeirado do canto e tocou uma melodia suave e melancólica. Naquele momento, eles não eram mais o fazendeiro e a náufraga. Eram apenas 2 almas solitárias, encontrando consolo na companhia uma da outra, plantando sementes de confiança em um solo que até então havia sido árido e estéril. Isabela percebeu com uma pontada de pânico e esperança que o cheiro de terra molhada e pinho não era mais o perfume do fim. Estava se tornando o cheiro de um novo começo. A rotina na fazenda, que antes parecia uma monotonia, tornou-se um ritmo reconfortante, a espinha dorsal de sua nova vida. Isabela aprendeu a identificar o canto dos pássaros, a prever a chuva pelo cheiro do ar e a encontrar uma satisfação profunda no trabalho físico que deixava seus músculos doloridos, mas sua mente clara. Ela usou seus talentos de paisagista para transformar a horta de Arthur,
organizando os canteiros, plantando ervas aromáticas e flores comestíveis. Arthur, por sua vez, começou a se abrir. Ele a ensinou a cavalgar e juntos exploraram as colinas e vales que compunham o Vale Sombrio. Nesses passeios, ele compartilhava histórias de sua infância, apontando a árvore onde construiu sua primeira casa na árvore e o riacho onde aprendeu a pescar com seu pai. O silêncio entre eles não era mais vazio, mas preenchido com um entendimento tácito, uma confortável cumplicidade. No entanto, o mundo exterior não os esqueceria. Longe dali, em um apartamento alugado sob um nome falso, Ricardo estava ficando desesperado. Sua fuga não fora tão tranquila quanto planejara. Uma complicação legal inesperada com o terreno do Colinas Douradas havia bloqueado a transferência final de uma grande soma de dinheiro. Para liberá-la, ele precisava de uma assinatura, a de Isabela. Ele presumiu que ela teria voltado para a casa dos pais, humilhada e quebrada. Mas ela não estava lá. Contratou um investigador particular barato, um homem de moral duvidosa, para encontrá-la. Ele precisava daquele dinheiro para desaparecer para sempre. O investigador, um homem chamado Guedes, era bom em seu trabalho. Seguiu o rastro de Isabela até a pequena cidade, mostrando sua foto em postos de gasolina e lanchonetes. Foi em frente ao armazém de Dona Elvira que ele encontrou o ouro. "Ah, a moça do Arthur", disse ela, os olhos brilhando com a promessa de uma nova fofoca suculenta. "Vive lá no Vale Sombrio. Uma surpresa, não é? Ele, que não recebia nem o carteiro, agora tem uma bela mulher morando em sua casa." A informação chegou a Ricardo como um raio. Arthur? Um fazendeiro? A ideia de Isabela, a sofisticada Isabela, vivendo em uma fazenda isolada com um caipira era tão absurda que ele quase riu. Mas o ciúme, uma emoção possessiva e sombria, também o corroeu. Ela era sua. Como ela ousava seguir em frente? A necessidade de sua assinatura agora estava misturada com um desejo perverso de reafirmar seu poder sobre ela. Ele chegou em uma tarde em que uma tempestade se formava no horizonte, o céu assumindo um tom de azul ardósia. Arthur e Silas estavam no pasto mais distante, consertando uma cerca danificada pelo gado de Vicente. Isabela estava sozinha na casa, preparando a massa de pão, as mãos cobertas de farinha, sentindo uma paz que ela não conhecia há anos. O som de um carro de luxo subindo o caminho de cascalho foi tão incongruente que ela pensou estar imaginando. Então, ela o viu. Ricardo, impecavelmente vestido, o cabelo perfeitamente penteado, parecendo totalmente deslocado naquele cenário rústico. O coração dela parou. O ar em seus pulmões congelou. Ele saiu do carro e sorriu. O mesmo sorriso encantador que a enganara por tanto tempo. "Isa, meu amor, eu te encontrei." O terror e a raiva lutaram dentro dela. "O que você está fazendo aqui? Vá embora", ela disse, a voz tremendo. "Eu sei que você está com raiva, e você tem todo o direito", disse ele, aproximando-se, as mãos levantadas em um gesto de rendição. "Mas eu cometi um erro terrível. Eu entrei em pânico. Não consigo viver sem você. Eu tenho um plano. Podemos ir para a Argentina, começar de novo. Só preciso que você assine este documento. É uma formalidade para dissolver nossa antiga parceria, para que possamos deixar tudo isso para trás." Ele era um mentiroso talentoso. Por um breve e terrível segundo, a velha Isabela, a mulher que o amava, sentiu uma pontada de dúvida. Mas então ela olhou para as mãos dele, segurando a caneta e o papel, e viu não um amante arrependido, mas um predador. E olhou ao redor, para a casa de madeira, para a horta que plantara, para as colinas que se tornaram seu refúgio, e soube que não era mais aquela mulher. "Eu nunca vou assinar nada para você", disse ela, a voz firme agora. "Suma da minha vida." Foi nesse exato momento que Arthur voltou. Ele viu a cena da varanda. Isabela, coberta de farinha, parada perto de um homem bem vestido ao lado de um carro caro. Ele viu a intensidade da conversa, a proximidade deles. Ele não ouviu as palavras, mas viu a história que sua própria dor lhe contava. Viu um homem do passado dela, um homem do mundo dela, vindo para buscá-la. E a frágil confiança que ele havia construído se estilhaçou. O medo da perda, o fantasma de Helena, o voto de solidão, tudo voltou com força total. Ele presumiu o pior.
que ela estava indo embora. Que talvez ela sempre planejara isso. Sem dizer uma palavra, ele se virou, o rosto uma máscara de pedra, e foi para o celeiro, fechando a porta com uma batida que ecoou como um tiro. A rejeição de Isabela enfureceu Ricardo. Você vai se arrepender disso, ele sibilou, o charme desaparecendo para revelar a crueldade por baixo. Se você não assinar, eu vou à polícia. Vou dizer a eles que você era minha cúmplice, que planejou tudo comigo e depois fugiu com o dinheiro. Quem eles vão acreditar? Em um empresário respeitado ou em uma mulher que desapareceu e se escondeu em uma fazenda no meio do nada? A ameaça pairou no ar, pesada e venenosa. Enquanto Ricardo partia, cuspindo cascalho, as primeiras gotas de chuva começaram a cair. Isabela correu para o celeiro, o coração martelando. Arthur, não é o que você pensa, ela gritou através da porta fechada. Mas a única resposta foi o silêncio e o som crescente da chuva no telhado de zinco. A dor da desconfiança dele foi, de certa forma, mais aguda do que a traição de Ricardo. Ela se sentou na varanda, abraçando os joelhos, enquanto a tempestade desabava ao seu redor, chorando não pela vida que perdeu, mas pela que estava com medo de perder agora. Do outro lado do vale, na escuridão crescente, Vicente observava a tempestade se formar. Ele viu o carro de luxo partir e sentiu que algo estava mudando na fazenda de Arthur. Ele via a luz acesa na casa até tarde, ouvia risadas ocasionais carregadas pelo vento. A presença da mulher estava tornando Arthur mais forte, não mais fraco. Era hora de uma ação mais drástica. Com a cobertura da chuva e do vento, ele se esgueirou pela divisa das propriedades. Ele carregava uma lata de querosene. O celeiro de Arthur, velho e cheio de feno seco, era o alvo perfeito. Um incêndio durante uma tempestade como essa. Pareceria um acidente. Um raio, talvez. Seria o golpe final. Ele encharcou um canto do celeiro e, com um fósforo, acendeu a chama que iniciaria a tempestade perfeita. O cheiro de fumaça foi o que a alertou, um odor acre que cortou o cheiro limpo da chuva. Isabela olhou para o celeiro e viu um brilho alaranjado sinistro dançando contra as tábuas escuras. Fogo! Ela gritou correndo em direção ao celeiro, o medo substituindo a dor em seu coração. Ela martelou a porta da casa. Arthur! O celeiro está pegando fogo! A porta se abriu e Arthur saiu, o rosto ainda sombrio, mas os olhos arregalados de alarme ao ver as chamas lambendo a lateral da estrutura. Os animais, o gado, os cavalos, todos estavam lá dentro. Por um instante, eles se encararam, o mal-entendido e a dor pairando entre eles. Mas o rugido do fogo era mais alto. O instinto assumiu o controle. Pegue os baldes! Silas! Arthur gritou correndo em direção ao incêndio. Silas, que morava em uma pequena cabana nos fundos, já estava correndo em direção a eles, alertado pelo barulho. O que se seguiu foi um caos orquestrado pela necessidade. Eles formaram uma linha, puxando água do poço, jogando-a contra um inimigo que parecia rir de seus esforços, alimentado pelo vento e pela chuva que, ironicamente, não era forte o suficiente para apagar as chamas, apenas para espalhar as brasas. O calor era intenso, a fumaça sufocante. Dentro do celeiro, os animais mugiam e relinchavam em pânico. Eu vou soltá-los, gritou Arthur. É perigoso demais, Isabela respondeu, o rosto manchado de fuligem. Eles vão morrer queimados. Ele pegou um machado, o rosto determinado. Foi nesse momento, em meio ao crepitar das chamas e ao uivo do vento, que a verdade explodiu de Isabela, crua e desesperada. Ele veio me ameaçar, Arthur. Ela gritou para ser ouvida acima do barulho. Ricardo me traiu. Me deixou para morrer. Ele quer me incriminar. Eu disse a ele para ir embora, que eu nunca o deixaria. Eu não vou a lugar nenhum. Você não entende? Eu amo este lugar. Eu amo você. As palavras o atingiram com mais força do que o calor do fogo. Ele parou, o machado na mão, e olhou para ela. Em seus olhos cheios de lágrimas e fuligem, ele viu não a encrenca, mas a verdade. A confissão dela, forjada no meio do desastre, quebrou a última parede de gelo ao redor de seu coração. A dúvida se evaporou, substituída por uma clareza feroz. Antes que ele pudesse responder,
Os faróis de um carro iluminaram a cena caótica. Era Ricardo. Ele não partira. Estava esperando na estrada e, ao ver o fogo, viu sua oportunidade. Com a fazenda em chamas e o fazendeiro distraído, ele poderia pegar Isabela e forçá-la a assinar. Ele saiu do carro, acompanhado por 2 homens grandes e ameaçadores que ele contratara na cidade. "Chega de brincadeira, Isabela", disse Ricardo agarrando o braço dela. "Você vem comigo." Foi então que o fazendeiro solitário e silencioso desapareceu, e algo muito mais antigo e primitivo tomou seu lugar. A promessa silenciosa que ele fizera a si mesmo de proteger seu lar, seu santuário, agora se estendia a ela. Com um rugido que parecia vir do fundo da terra, Arthur avançou. O que aconteceu em seguida chocou a todos. Ele não era apenas um homem forte pelo trabalho no campo, ele era um lutador. Ele se moveu com uma velocidade e precisão surpreendentes. O machado que segurava não era para a porta do celeiro, mas para cortar o ar, forçando os capangas a recuar. Ele largou o machado e usou as mãos, os punhos como martelos. Um dos homens caiu com um golpe no queixo. O outro hesitou, e foi tempo suficiente para Silas, o velho e sábio Silas, aparecer da escuridão da casa com uma velha espingarda de caça. Ele não apontou para ninguém, apenas disparou para o céu. O som do tiro foi decisivo. Os capangas, pagos para intimidar, não para morrer, correram para o carro e fugiram. Ricardo ficou sozinho, pálido e aterrorizado, enfrentando a fúria de Arthur. O fazendeiro o agarrou pelo colarinho de sua camisa cara e o ergueu do chão. "Você nunca mais vai tocar nela. Você nunca mais vai pisar na minha terra." Ele jogou Ricardo na lama. Em seguida, com uma corda que usava para amarrar feno, ele o amarrou firmemente. Com a ameaça humana neutralizada, eles se voltaram para o fogo. Trabalhando juntos, com a adrenalina pulsando, eles finalmente conseguiram conter as chamas, salvando a estrutura principal do celeiro e todos os animais. Exaustos, encharcados e cobertos de fuligem, eles ficaram parados sob a chuva que agora caía suavemente, observando a fumaça subir em direção ao céu limpo da madrugada. Na manhã seguinte, a polícia chegou. Ricardo, amarrado e lamacento, foi entregue. Uma investigação rápida sobre o incêndio revelou as pegadas de Vicente e a lata de querosene. Ele também foi preso. A história de Isabela, corroborada pelas ameaças de Ricardo, limpou seu nome completamente. As autoridades, com as informações que ela forneceu, conseguiram congelar as contas de Ricardo e iniciar o processo de recuperação dos fundos para os outros investidores enganados. Os meses que se seguiram foram de reconstrução. O celeiro foi consertado, as tábuas queimadas substituídas por madeira nova e forte. A notícia do que Arthur fizera se espalhou pela cidade, e o respeito silencioso que as pessoas tinham por ele se transformou em uma admiração aberta. Ele não era mais apenas o recluso do Vale Sombrio, era um herói local. Mas a verdadeira reconstrução aconteceu nos corações de Arthur e Isabela. A barreira final entre eles havia sido queimada naquela noite. Numa tarde dourada de outono, com o trabalho do dia terminado, Arthur a levou até o topo da colina mais alta da fazenda, um lugar que oferecia uma vista panorâmica de todo o vale. Eles se sentaram sob um carvalho antigo, o mesmo onde ele pedira a Helena em casamento tantos anos antes. "Eu sinto muito por ter duvidado de você", ele disse, a voz baixa e séria. "Eu também tenho medo de perder as coisas", ela respondeu, colocando a mão sobre a dele. Ele se virou para ela, os olhos cinzentos não mais nublados pela dor, mas claros e cheios de uma emoção que a deixou sem fôlego. "Isabela, esta fazenda estava morta. Eu estava morto por dentro. Você trouxe a vida de volta. O riso, as flores. Você." Ele tirou do bolso uma pequena caixa de madeira que ele mesmo entalhara. Não havia um anel dentro. Havia uma única semente, escura e lisa. "É uma semente de jequitibá", ele explicou. "Demora centenas de anos para crescer. É forte, resiliente e suas raízes são profundas. Eu quero plantá-la com você. Quero vê-la crescer, sabendo que nossas raízes estão aqui, nesta terra, juntas." As lágrimas que escorreram pelo rosto de Isabela desta vez não eram de dor ou tristeza, mas de uma felicidade tão pura e avassaladora que parecia fazer seu coração transbordar.
Ela não precisava de um anel de diamante ou de promessas de um império. Ela só precisava daquele homem, daquela terra e da promessa de um futuro a ser construído juntos, dia após dia, estação após estação. De mãos dadas, eles desceram a colina. Encontraram o lugar perfeito, perto da casa, onde poderiam ver a árvore de suas janelas. Juntos, cavaram a terra, colocaram a semente no solo e a cobriram, as mãos se tocando na terra rica e escura. O sol se punha, pintando o céu com tons de laranja e roxo, e uma brisa suave sussurrava através das árvores. Ali, no coração do vale sombrio, que não era mais sombrio, mas cheio de luz e promessas, eles haviam encontrado não um conto de fadas, mas algo muito melhor. Uma realidade conquistada com suor, lágrimas e um amor tão forte e resiliente quanto o jequitibá que um dia daria sombra para as futuras gerações.